Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus, de buscarmos a sua presença, de lermos a palavra e de orarmos diante do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Deus te abençoe rique e poderosamente, em nome de Jesus, e que esse seja um tempo onde você possa se voltar mais e mais para o Senhor, em nome de Jesus. Em dias onde as pessoas têm se tornado tão individualistas, onde as pessoas têm se voltado única e exclusivamente para satisfazer os seus próprios desejos e viver segundo as suas vaidades, Deus nos desafia realmente de abrirmos mão dessa porção para vivermos a sua obra, a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Ensina o apóstolo Paulo aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor em nome de Jesus. Então, se de alguma maneira você precisa ser corrigido, exortado, abra o teu coração, que esse é o tempo oportuno de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Estamos fazendo a leitura do livro de Gálatas e agora no capítulo 2, o versículo de número 11 a o versículo 16, diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amém? Assim como o apóstolo Paulo esteve em Jerusalém, em um encontro com Pedro, e naquela ocasião Tito estava com ele, e nesse novo encontro, agora em Antioquia, que era uma outra cidade, subindo ao norte, depois de Israel, para quem vai para a Ásia, para quem vai para a Europa, uma igreja tremenda de Deus havia sido levantada ali. Esse encontro entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, e essa situação inconveniente, desagradável do encontro entre eles, onde o apóstolo Paulo repreende veementemente a Pedro. Vamos orar e pedir a Deus que o entendimento da palavra possa fluir no nosso coração e apresentar a Ele as nossas causas em nome de Jesus. Pai de amor, estamos diante da Tua palavra, que somos justificados por fé e não por obras, que é a Sua graça que se derrama sobre nós, e que não é a circuncisão ou a incircuncisão, não é o ser judeu ou o ser ímpio, mas Cristo Jesus é tudo em todos. Por isso evocamos o poder da cruz, evocamos o poder do sangue de Jesus, o nosso Salvador. A cruz onde ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos. Aquilo que o apóstolo Paulo expõe diante de judeus, diante do próprio apóstolo Pedro, diante de Tiago, diante de tantos outros que ali estavam, Senhor, em Antioquia naquele dia. Ele expõe, ó Deus, que não é por julgo religioso, nem pela lei de Moisés, nem pelas tradições dos judeus, mas sobretudo pela intervenção do Teu Espírito Santo, que nos alcançou para que toda a lei do pecado e da morte fosse desbaratada, que toda e qualquer deformidade do passado ou situações remotas que o inimigo poderia tentar usar contra o Teu servo e a Tua serva foram destruídos, despedaçados na cruz. Assim foi anunciada a vitória completa do Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus demônios. Naquilo que temos hoje feito a Tua obra, nos esforçado, Senhor, para sermos instrumentos de uma infinidade
ínfima porção desta construção, desta edificação, desta vitória contra o inimigo. Pai de amor, lembra das tuas promessas, abençoa os teus servos, confirma esta obra, destrói dogmas religiosos e fraquezas da carne e esse espírito de loucura, de vingança. Senhor, em nome de Jesus, esta característica que se viu ali no próprio apóstolo Pedro, de omissão, ou de, Senhor, partidarismo, ou de vergonha, ou de medo, ou de querer, Senhor, simular alguma situação diante de carne e sangue para agradar a homens, para mostrar a aparência de homens, Senhor. Muito embora ele, sendo sabedor do evangelho a todo aquele que crê, não tenha poder este mal de omissão, de aparências, Senhor, em nome de Jesus, de médias, de partidarismos, não tenha poder no coração de cada servo, de cada serva tua, onde estiverem diante de ídolos, onde estiverem diante de espíritos familiares, onde estiverem diante de pessoas de perfis, ó Deus, desenvolvidos, avantajados, ou, Senhor, violentos, ou mesmo influentes, meu Deus, desperta em nome de Jesus. Desperta os corações, põe em alerta os teus servos, para que esse espírito enganador, para que este cenário do inimigo, Senhor, seja desmascarado, caia por terra, o espírito de engano, o cenário do engano, a maldade do engano, da influência, Senhor, por benesses de relacionamentos carnais e humanos, ou por receio de ser criticado por conta do evangelho verdadeiro, ou por medo de confrontos e debates, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja quebrado este jugo, este mal. Dá pelo caminho do amadurecimento, da maturidade, dá pelo caminho da fé, Senhor, que o Senhor é poderoso para livrar e abençoar. Eu intercedo por aqueles que estão enfraquecidos, acamados ou enfermos. Seja repreendido todo espírito de gripe, de virose, de bactérias, de Covid. Seja repreendido em nome de Jesus toda enfermidade, nas casas, nos lares, nas famílias, nos casamentos, nas crianças. Meu Deus, dá graça para que todo espírito maligno que tem tentado colocar a separação, o divórcio, a quebra das alianças caia por terra. Nós amarramos e repreendemos toda a força do câncer, da AIDS, do reumatismo, das dores, das alergias, ó Deus, das disfunções de algum órgão, como o coração, como os rins, como o pulmão. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Tu és Deus que faz caminhar os paralíticos, que restaura a vida aos mortos, que faz cair as escamas dos olhos, restaura a vista aos cegos. Tu és Deus poderoso que purifica o leproso e que dá, Senhor, um novo alento aos que choram e aos que clamam. Assim, Pai, em nome de Jesus, dá esse novo alento. Hoje, visita, abençoa, suplicamos em Sua presença, apresentamos as nossas causas, a necessidade do trabalho, a condição financeira de cada lar e de cada casa, a condição financeira, Senhor, do ministério e da Tua obra. Sê misericordioso e visita, Pai, em nome de Jesus. Porque está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor exortou as igrejas sobre o primeiro amor, sobre o espírito de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, sobre o espírito de Jezabel, a sua influência e prostituição, sobre aqueles que serviam a Deus na carne e viviam de aparência, sobre aqueles, Senhor, que se achavam alguma coisa e o Senhor disse a eles que eram cegos, pobres e nus. Oh, miseráveis, pobres e nus. Oh, meu Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que estou à porta e bato, está escrito. Quem abrir a porta ceará comigo, eu cearei com ele. E vos chamarei povo eleito, sacerdócio real, de autoridade exclusiva do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que quando o Senhor toma autoridade sobre uma vida, sobre uma casa, Ele zela para cumprir todas as visões, promessas e revelações que ali foram dadas, assim como foi nos dias de José do Egito, assim como foram nos dias dos patriarcas,
Assim é o Senhor nos dias de hoje, ainda que na individualidade, na particularidade da sua causa e da sua vida. Por isso, assim diz o Senhor: edificarei casas e moradas sobre monturos, e aqueles tirados do caminho do deserto, como hoje se vê, e se farão grandiosos e poderosos e temidos na terra. Eu sou o Senhor. Em nome de Jesus, começando por este instrumento, onde está a palavra, onde está o clamor, onde está a oração, e todos verão um tempo glorioso do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, para os bairros, para as cidades, para os estados, para toda a nação, em nome de Jesus. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Está escrito no Salmo 2:8, em nome de Jesus. E o Senhor moverá, fará a obra, te levantará, em nome de Jesus, porque Ele te salvou e te escolheu, e todos saberão, e o Brasil precisa saber, há Deus em Israel, e toda ignomínia, e toda arrogância, e toda prepotência, e todo orgulho, e todo egoísmo evangélico, e toda bravata maligna e satânica e demoníaca, e toda arrogância, em nome de Jesus, daqueles que se dizem judeus e não são, grandiosos e não são, será reduzida, diz o Senhor. Nós nos levantamos hoje, clamamos segundo a tua palavra, consagramos as nossas vidas, Pai, e te pedimos a tua bênção, a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Assim, nós vemos com a descrição desta oração, o que creio eu tenha se passado naquele encontro de Paulo e de Pedro. Comiam todos na mesa em Antioquia com os ímpios, com os gentios, pessoas que haviam se convertido. Mas chegou Tiago com os seus discípulos também, aqueles que pregavam o evangelho da circuncisão, né? Ou seja, que mantinham ainda, que tinham a conversão e os dons e a manifestação do Espírito de Deus através do Senhor Jesus e de sua cruz, mas que mantinham ainda rudimentos e dogmas do judaísmo. E quando Pedro viu chegar a Tiago, ele ficou impressionado com aquilo, dá a impressão que ele se levantou da mesa, ficou num canto, depois acabou saindo, e assim também o próprio Barnabé foi dissuadido diante daquela pressão que Tiago, que era uma reputada coluna da igreja na época, aqui Tiago, irmão do Senhor, o livro de Tiago, né, que está escrito, trouxe sobre eles aquela pressão, e eles ali ficaram numa saia justa e não queriam realmente passar por aquela situação. Muito bem, eles se levantam, só que o apóstolo Paulo, ele não aceitou aquilo, porque ele estava vendo ali uma divisão realmente muito clara no corpo, e principalmente uma falta de compreensão do próprio Pedro, que sabia da revelação do evangelho aos gentios, e dos demais. Então, por que fazer média com carne e sangue? Deus não se agrada da aparência do homem. Então é onde Paulo vem e repreende realmente a Pedro, dizendo que ele era judeu e sabia que o evangelho era para o gentio, e vivia com o gentio e estava ali com os gentios. Então por que ele estaria obrigando gentios ou ímpios a viverem como judeus, circuncidar-se, guardar o sábado, etc, etc, etc. Então é o que ele estava realmente argumentando, ele dizendo, nós somos judeus por natureza. Ele estava dizendo, não pecadores como eles, mas ele estava dizendo que agora a fé, a salvação não vinha por intermédio de obras da lei, não era por circuncisão, nem por sábado, nem por nada, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Então esse foi exatamente o enredo, onde Pedro se tornou omisso, onde Pedro se tornou vulnerável, onde o próprio apóstolo Pedro e Barnabé, eles ficaram fazendo média com Tiago, ou tiveram algum tipo de receio, ou não quiseram gerar aquela exposição e aquele confronto e aquele embate. Então, que Deus dê graça para que eu e você vamos essa maturidade, você não faça média com carne e sangue, não seja omisso realmente das tuas posições espirituais, e o Senhor, eu creio, vai te honrar poderosamente em nome de Jesus.
Abra o teu coração, onde você estiver, que exista idolatria, religiosidade, falsidade, política humana, mentiras malignas, exageros religiosos, abusos da fé. Em nome de Jesus, que você não seja omisso, e nem eu, e que nós possamos ser realmente colunas na presença do Senhor em nome de Jesus. E não temas, não tema, porque o Senhor é contigo para te livrar daquilo que você falar ou daquilo que você for conduzido pelo Espírito Santo. Deus é contigo e é fiel para te livrar em nome de Jesus. Se você agrada homens, se você coloca homens acima da Escritura, o diabo destrói você. Mas se você coloca a Escritura acima de Deus e a revelação do Espírito de Deus em Cristo Jesus ao teu coração acima do homem, Deus livra você. Não se esqueça disso. E diga comigo, Deus tem grandes livramentos para a minha vida, em nome de Jesus. Fica com Deus.